previsão dessa inelegibilidade, ela está no artigo 74, né, falando que é inexigível a licitação quando inviável a competição, e em especial nos casos de... É o nosso caso aqui, ele vem no inciso 2º do artigo 74, a contratação de profissional, né, destaque único profissional do setor artístico. Então, não necessariamente precisa ser um músico, né? Então, quando a gente pensa em profissional do setor artístico, geralmente a gente pensa em músicos, bandas, né? Mas poderia ser uma peça teatral, poderia ser um espetáculo, poderia ser qualquer manifestação de arte. Tá joia? De forma direta, né, contratando o próprio profissional ou a banda, né, ou por meio de um empresário exclusivo, desde que consagrado, seja pela crítica especializada, seja pela opinião pública, que muitas das vezes, né, principalmente agora, né, que a gente tem públicos totalmente diferentes, se contrata muito mais pela opinião pública do que pela crítica especializada. Então, vamos pelas primeiras nuances que a gente tem que observar quando a gente vai fazer esse tipo de contratação. Primeiro é que essa inegibilidade ela ocorre sempre para um profissional, ou seja, o amador, em tese, ele não está abrangido pelo inciso 2º. Mas eu não posso contratar, então? Puxa, eu tenho um cantor aqui regional que ele é muito bom, ele toca, né, em todas as festas, em barzinhos, e todo mundo conhece ele aqui na região, né, na nossa localidade, só que ele é dono de, sei lá, de uma bicicletaria, vende ali, hoje está na moda, né, andar de bike, a galera de bike, então ele ganha a vida dele ali, mas ele também é um cantor, ele é amador. Bom, nesse ponto, eu acredito que ele não se enquadra no inciso 2. Mas, veja, o artigo 74 pode enquadrar ele sim, mas no caput do artigo, e não na sua especificidade no inciso 2º. Então, guardem isso. Vamos levar em consideração, então, que o artigo 74 fala do profissional, quer dizer, aquela pessoa que vive dessa arte, tá bom? Que pode ser tanto, né, a pessoa física ali, ou a banda, né, ou a companhia de arte, alguma coisa nesse sentido, tá joia? Bom, vamos lá. Outra que eu achei que tivesse caído, desculpa, pessoal. Bom, além disso, o que se deve levar em consideração? Bom, eu posso contratar ele direto, né, ou eu posso contratar ele por meio do seu agente, do seu empresário, né, que vai intermediar essa contratação. Existem muitos, acho que a grande maioria dos cantores, por exemplo, são por meio, ou bandas, né, são por meio de seus empresários, que detêm a sua carta de exclusividade. Qual que é a ressalva dentro dessa questão da carta de exclusividade? Os tribunais, eles não admitem, né, que essa carta de exclusividade seja específica para determinada atividade. Por exemplo, assim, eu tenho uma carta de exclusividade para vender o artista X, né, o show do artista X, só para festas de peão. Um exemplo disso, só para festas juninas. Então, se for para uma festa junina, tem que contratar comigo. Não pode. E também eu não posso ter a carta de exclusividade local. Aqui no município, olha, se você, prefeito, quiser contratar um artista X, tem que ser comigo, porque para esse município, eu que detenho a carta de exclusividade. Também não é assim. A carta de exclusividade, ela abrange um âmbito territorial muito maior. Então, também não pode. Tá? Então, a respeito da carta de exclusividade, o que mais se tem ter como parâmetro é isso daí. Bom, partindo disso, né, a gente vai para o último ponto do inciso 2º, que vai falar da consagração. O que é um artista consagrado? Né? Ora, esse artista consagrado, né, pela crítica, então, assim, são grupos especializados mesmo que vão emitir um parecer ou emitir a sua crítica para consagrar determinado artista, determinada banda, determinada companhia, determinado espetáculo, justamente para isso. Enquanto, para a opinião pública, não, é realmente o povo que, né, reconheceu aquele artista, aquela banda, né, como um servidor do momento ali, né, como um grande artista. Tá? E essa abrangência, ela não precisa ser nacional, nem estadual, nem regional, basta que ela seja local. Então, quando eu consigo esses 3 elementos, eu consigo fazer essa contratação pelo artigo 74, inciso 2. Mas aí vai surgir algumas indagações. Ué, tudo bem, mas como que eu faço para dizer que esse artista é reconhecido, não é reconhecido? Então, você falou que se não for profissional, se ele é um amador, um artista amador, como que eu faço? Bom, para isso,
a gente tem algumas regrinhas, né, para seguir. Quando a gente fala em elegibilidade, é porque eu não tenho critérios objetivos para que eu consiga fazer uma competição entre artistas, né? Então, assim, para que eu tenha uma elegibilidade, eu não posso ter critérios objetivos para eu definir competições. Não tenho como competir a Ivete Sangalo, com Gustavo Lima, com outro artista, né, com Leonardo. Eu não consigo fazer essa competição entre eles, né, ou entre os seus agentes. Eu preciso levar em consideração, principalmente, quando eu vou contratar um artista para fazer um show, o que a minha população gosta, o que ela prefere, né? Porque dentro disso, essa escolha ela tem que ser fundamentada, né? Essa discricionariedade da escolha do artista, ele não pode ser só do administrador. Olha, eu não posso, vou fazer minha